Olá, bom dia. Sou o doutor Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez, com muito prazer, com muita alegria, fazendo um vídeo, tá, gente? Eu quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Continue fazendo, passe para uma amiga, para um amigo, para que meu canal possa crescer. Se Deus quiser, ele vai crescer, porque Deus quer e Deus é bom. Bom, no vídeo passado, eu falava sobre o que os deputados podem ou não podem fazer, né? Depois que são diplomados, depois que tomam posse. Eu vou agora falar das condições que o deputado perde o mandato, né? Ou o deputado, ou o senador, ou o governador, ou o prefeito, e assim sucessivamente. Então diz assim, o artigo 55 da Constituição: perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, ou seja, se ele for dono de emissora de rádio, se ele para influenciar em órgão público, autarquia, tal. Então se ele diz respeito a essas regras, ele vai perder o mandato, né? Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Isso depende muito, né, do regimento interno de cada casa, mas, por exemplo, a atitude. Um deputado, por mais amplos poderes que ele tem, não pode sair com arma de fogo tentando, ameaçando atirar nas pessoas no meio da rua, né, e assim sucessivamente. Um deputado não pode pedir a morte de um ministro. Um deputado não pode ameaçar de morte um deputado, adversário. Um deputado não pode cometer, por exemplo, né, ameaça, de tentativa de estupro, essas coisas que o deputado, apesar da imunidade, precisa de ser, vamos dizer assim, condenado, né? Porque ele perdeu a imunidade, tá? O que deixar de comparecer, o que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. O deputado ele não pode se ausentar demais de Brasília, então ele tem lá a obrigação de comparecer a Brasília só se ele estiver doente ou viajando para o estrangeiro ou mesmo para o Brasil, para um deputado federal, né, a jurisdição dele é em todo o território. Ele representa o estado de Pernambuco, o estado de Paraíba, mas ele pode, o presidente da Câmara pode designar para ele resolver um problema em Manaus. Se ele está resolvendo um problema inerente ao mandato, ou está em missão diplomática no estrangeiro, ou com motivo de doença, ele pode faltar os 4 anos, né? Ele não perde o mandato, mas se ele faltar sem justificativa, ele perderá o mandato, né? Quando decretada a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição, né? Ou seja, quando, por exemplo, o deputado que é acusado de compra de voto, ele frauda uma eleição, ele obviamente ele tem que se perder o mandato, né? Não tem jeito ele ficar provado que ele é ficha suja, ficar provado que ele comprou voto, que ele abusou do poder econômico, ele também vai perder o mandato, que é legítimo, porque ele não pode abusar do poder econômico em detrimento dos outros parlamentares que não têm tantos recursos e que poderiam também estar lá nos representando, né? Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Esse é um detalhe que são os crimes anteriores, né, que ao mandato, não são os crimes do mandato. Ele é condenado com trânsito em julgado, ele vai perder o mandato porque ele vai ser preso, vai continuar, vai para a cadeia, né? Mas isso depende muito da casa. Tá uma polêmica que eu fico em cima do muro, porque uma sentença do Supremo Tribunal Federal, como foi o caso do Daniel Silveira, que o Bolsonaro parece que indultou, né? Quem caça o mandato? O deputado é condenado pelo Supremo Tribunal Federal por cometer crimes horrorosos, como foi o Daniel Silveira, né? Há 9 anos, 8 anos e mais não sei quantos meses, e não pode perder o mandato. Ele vai ganhar nosso dinheiro até fevereiro, né? Porque ele não foi eleito no Rio, mas se ele tivesse sido eleito, ele não podia, porque já tem condenação dele, ele não pode ser candidato. Ele tentou registrar a candidatura dele, porque o pessoal de Bolsonaro não existe lei, né? A lei de Bolsonaro, quem diz é o Bolsonaro. Para Bolsonaro, a Constituição não serve para nada. Então, para os seguidores de Bolsonaro, não estou falando do quem votou, o eleitor que votou em Bolsonaro, mas os seguidores, né, como o Daniel Silveira, como tantos e tantos outros, eles não importam, eles não querem saber de lei. Eles querem saber se o Bolsonaro aprovou, o Bolsonaro faz a lei. Bolsonaro interpreta a Constituição conforme a vontade dele. Isso é um erro,
né, muito grave. Foi o erro de Bolsonaro achar que não precisa de Constituição, não precisa de regra para governar. Bolsonaro governou conforme a vontade dele. Isso não é, ele é um ditador, ele se fez um ditador. Mas não existe na Constituição da República Federativa lugar e espaço para ditador. Porque, como você vê, a Constituição ela tem regras claras, tem regras absolutas e que tem que ser respeitado. Mas então aquele deputado do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, ele cometeu muitos erros, mas o mandato dele não foi cassado, porque é a omissão da Câmara. Agora, o Supremo entende que ele foi condenado e já tinha que perder automaticamente o mandato. Eu concordo com isso, mas a Câmara entende que quem tem que decretar o fim do mandato é a Câmara ou o Senado. Essa é uma decisão que eu não sei como vai ficar, mas na verdade é o seguinte, se a pessoa foi condenada a 8 anos de prisão, ele não tem mais que ser deputado. Ele tem que perder, na minha opinião, ele tem que perder o mandato automaticamente, até porque ele não tem decoro, ele não tem competência, ele não tem moral, ele não tem ética para ser deputado. Né? Um deputado que ameaça de morte o ministro, manda matar, que diz que vai... Esse deputado tem ética. Uma deputada que sai atirando com o povo no meio da rua, essa deputada tem ética? Essa deputada tem moral para ser deputada? Não. Uma deputada que faz vídeo pedindo golpe de Estado, uma deputada que pede aos militares que intervenham, não deixem um candidato eleito democraticamente numa eleição tranquila, transparente, não assumir. É uma deputada dessa, ela não tem ética, ela não tem moral, portanto, ela não pode ser deputada federal. Portanto, eu entendo que aquela Carla Zambelli, deputada pelo Estado de São Paulo, ela deve ser um mandato cassado. Se a Câmara dos Deputados está lá, a comissão de ética, e estudar o caso dela, ela perderá o mandato por ela não ter moral suficiente para ser deputada. Como é que uma deputada, no regime parlamentar, num regime democrático, ela pede que os militares intervenham e derrubem o governo democraticamente eleito? Uma deputada dessa tem moral para ser deputada? Uma deputada dessa tem moral para defender o seu povo? Não, gente, ela não tem. Ah, mas é direito de expressão, direito de liberdade, democracia. Peraí, democracia não é a bagunça. Democracia é disciplina. Democracia é ordem. Então, é competência da Câmara. Tomara que na próxima legislatura, que os deputados e senadores realmente instalem as comissões de ética e comecem a aprimorar, a organizar, a ver essa situação. Porque o parlamento é a casa do povo, tem que ser, mas tem que ter moral. Porque a boa parte do povo brasileiro tem ética e tem moral. Principalmente aquelas pessoas que vivem de salário mínimo, aquela diarista, aquele taxista, aquele mototáxi ou motoboy, como é conhecido no Rio de Janeiro e São Paulo. Essas pessoas têm ética, têm moral. Agora, um deputado que sai atirando no povo, no meio da rua, com um revólver na mão, um deputado que ameaça de morte o seu colega, deputado que fere, que agride as mulheres, uma pessoa dessa tem condições de ser deputado? Não, porque a maioria do povo brasileiro é povo honesto, povo trabalhador, povo digno. Então, a Câmara e o Senado devem ser composto por gente de competência, gente de educação, gente que tem sentimento patriota, gente que tem sentimento de democracia. Ditador, não existe espaço para ditadura na Constituição de 1988. E como disse o saudoso Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria. Então o governo, o deputado, o senador que não respeita a Constituição, ele é um traidor da pátria, portanto ele não pode ser parlamentar. Isso é uma fiscalização que o povo brasileiro tem que fazer, não pode eleger esse deputado. Hoje é 30 de janeiro, é o dia do meu aniversário, estou completando 66 anos e gostaria muito, antes de morrer, não sei com quantos anos eu morrerei, de ver uma Câmara e um Senado funcionando de forma honesta. Mas o povo tem que acabar com essa de votar porque apenas vota, o povo tem que ter consciência do seu voto. Na próxima eleição, vamos ser mais seletivos. Não dá, o Estado de São Paulo elegeu cada peça, né? Resolveu gente que não tem nada a ver com política, mas por que você elegeu fulano? Ah, não sei. Não, gente, peraí. A Câmara e o Senado, elas têm tudo a ver com nossos destinos, com o nosso dia a dia. O orçamento secreto imposto, administrado pelo Arthur Lira durante 4 anos no governo de Jair Bolsonaro, foi um tiro, foi uma tapa na cara do povo brasileiro.
Eles disseram, eu não estou me lixando para o pobre, estou me lixando para o povo. Eu quero é meus 19 bilhões para eu distribuir para quem eu quiser, para os meus amigos, para os meus correligionários, aqueles que vão garantir o meu poder. E elegeram, deram 400 mil votos a Arthur Lira em Alagoas. O Arthur Lira tem culpa? Não. Foi o povo de Alagoas que deu 400 mil votos a esse homem. Ele não merecia nem o sol dele. Mas nós o elegemos. Esse é o erro do Brasil. A gente precisa olhar o político em quem a gente está elendo e quem a gente está votando, gente. Senão, nós vamos continuar daqui. Eu faço os meus vídeos exatamente para a gente refletir sobre isso. Ah, mas eu continuo eu estou cumprindo o meu dever, alertando o povo brasileiro para que ele aprenda a votar. Você não pode dar 400 mil votos a Arthur Lira, um deputado que passou 4 anos corrompendo o poder legislativo, corrompendo o poder executivo e o poder judiciário, porque ele foi comprado pelo presidente Bolsonaro com as tais das emendas de relator e distribuiu para os padrinhos dele 19, 23 bilhões e ainda teve 400 mil votos em Alagoas. Então Arthur Lira está bem, está tranquilo. Ele vai ficar mais 4 anos. Graças a Deus o Supremo tornou inelegível, tornou inconstitucional, o que era inconstitucional, gente. Quantas vezes nós falamos que esse tal orçamento secreto feria mortalmente o artigo 37 da Constituição? Tanto é que os votos dos ministros foram todos em cima. O artigo 37 da Constituição não permite que o poder público não pode ter nada secreto. Tudo o poder público tem que ser publicado. E não o orçamento secreto, compramos o poder legislativo para não votar o impeachment do presidente Bolsonaro. Ele ficou 4 anos cometendo crime, desrespeitando a Constituição diariamente, e o Congresso, que tem a competência, o Senado e a Câmara, tem a competência de tirá-lo através do processo de impeachment, acomodou-se. O senhor Arthur Lira recebeu mais de 150 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, e ele não leu nenhum, ele não encaminhou nenhum para que houvesse constituição de comissão e tal, para averiguar se realmente os crimes que ele cometera estavam de acordo previsto em lei. Infelizmente, por quê? Porque ele foi comprado pelo orçamento secreto. E quem paga essa conta? O povo brasileiro, que vai pagar essa conta, e pela incompetência, pela desorganização que foi o governo Bolsonaro. Entendeu? O governo Bolsonaro foi um governo horroroso para o país. Não construiu nada, ele desconstruiu muitas instituições. Temos que reconquistar as instituições do governo Bolsonaro. Ele destruiu o Ministério da Educação, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Não tem outra forma do povo se desenvolver se não for através da educação. Simplesmente Bolsonaro destruiu o Ministério da Educação, né? Colocando ministros incompetentes, ministros que não falavam português, ministros que falsificavam currículo, ministro que foi preso porque distribuiu verba lá, prometeu distribuir verba lá entre os seus pastores e seguidores. Não pode acontecer mais no Brasil. A gente precisa ter fiscalização. O povo, agora essa fiscalização é a fiscalização do povo, cobrando do seu parlamentar, do seu deputado, do seu senador, as exigências que ele tem que fazer, publicar tudo que ele faz para que seja transparente. Gente, a gente precisa de acabar com essa teoria no Brasil de que para ser político tem que ser rico, ficar rico. Político não é para ficar rico com política. Política é interesse do povo, é interesse da maioria. Político não pode ficar rico em política. Nós temos um erro. Pega uma pessoa que não tem um imóvel, quando fica 2, 3, 4 anos no parlamento, ele compra mansões, terrenos, fazendas. Gente, peraí, isso está errado. Eu não estou acusando ninguém, mas você vê a realidade dos políticos no Brasil, que quando começaram sua vida política lá nos anos 40, anos 45, ano da Constituição de 1946, não tinham um centavo, moravam na residência da Universidade de Medicina, não exerceram a medicina, se tornaram políticos e ficaram um dos homens mais ricos do Brasil. São exemplos. Aonde ele arruma esse dinheiro todo? Política não é meio de ficar rico, política é de fazer bem ao povo. Que a política é do povo, o país é do povo, não é de governo. Agora, infelizmente, no Brasil, os governantes fazem o que querem porque o povo se acomoda, o povo não quer. Não, mas você está pregando revolução? Não, eu não estou pregando revolução, não. Eu estou dizendo, o povo só vai para frente quando tiver educação, consciência, pelo menos tiver a paciência de meu filho que eu estou falando, você já está evoluindo. Porque o povo precisa de participar da vida política. Quanto mais eleições, melhor. Tomara que tenha eleição de 6 em 6 meses, não de 2 em 2 anos.
para que o povo brasileiro cada vez mais interaja, se interesse por política. Não estou pregando revolução, sou contra o armamento, enfim, eu quero a paz, eu quero a harmonia, eu quero o equilíbrio. Agora, só tem forma de você fazer isso através da educação. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.